Você, que é um empresário, tem um negócio local, tem um e-commerce, você quer, enfim, ser afiliado, tem um dropship, não importa o que você vende ou qual é o seu modelo de negócio. Você tem que entender de marketing e vendas, ponto. Principalmente você que é pequeno, né? É um micro ou pequeno negócio. O que é um micro e pequeno negócio? Empresas que faturam menos de 100 mil por mês, menos de 150 mil por mês. Você tem que estar ligado diretamente ao marketing e vendas da sua empresa. Não executando, não clicando. E sabe o que eu falei lá sobre gestão de tráfego? Eu sempre falo, você pode contratar um gestor de tráfego desde que você saiba cobrar. Então, você deve contratar alguém para criar sua landing page desde que você saiba cobrar. Sim. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo e hoje nós vamos falar sobre criação de landing pages. E a pergunta é, quem é o responsável pela criação de uma landing page? Um profissional? Um designer? Ou você, dono da empresa, dono de um pequeno negócio? Thiago, eu quero começar nesse universo de anúncios online, de marketing digital. E é óbvio que você vai precisar de um site, de uma landing page, de uma página onde você vai enviar o tráfego, vai vir do Google, do Facebook, do YouTube, do Instagram, e lá você vai, então, vender, gerar leads. Só que tem esse problema, é uma dúvida, na verdade, que muita gente me pergunta: Thiago, eu devo criar porque eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, devo contratar, mas quem deve criar as estratégias, enfim. E hoje eu trouxe aqui o Wellington para participar comigo desse podcast, porque ele é um especialista em criação de sites e landing pages há 150 anos, né, Well? Olha, mais ou menos, mais ou menos. Aí? Se dividir isso aí por 20, vai chegar no resultado. Vai chegar no resultado. Mas antes de começar, Well, você trabalha quanto tempo com criação de site e landing page? Desde que eu entrei na Blueberry em 2014, né? Antes você não trabalhava com isso? Não. Mas você não era designer? Eu era designer, eu tinha fazer faculdade de design, mas design gráfico. Né, mais focado em gráfico e não com web. E aí essa parte de branding, de logo, você aprende na faculdade, né? Né? Sim, a minha faculdade é design gráfico, né? Então, gráfico é muito voltado... Aí tem várias coisas, né? Algumas coisas eram voltadas para a região. Por exemplo, cerâmica, né? Indústria têxtil e tal. Diagramação de impressos, tinha muita coisa assim na faculdade também, né? Diagramação de impressos. E aí você vê muito disso, cartão de visita, impressos, né? Livros e tal. Identidade visual. E web, assim, muito pouco. Na época já estava bem atrasado a questão da faculdade, a gente até teve um semestre sobre isso, mas usava Flash. Nossa. Né, Dreamweaver, Fireworks, softwares que nem são mais usados, né? E era bem introdução quem mesmo. matou o Flash foi a Apple, né? Porque não rodava no iPad, no iPhone, e aí, enfim, quem que utilizar um site em Flash se não roda em nenhum celular? E aí você entrou na Blueberry, na agência... Blueberry. Começou a aprender, inclusive o Silvio foi provavelmente o cara que guiou, né? A gente já fez alguns podcasts com o Silvio aqui, que já meio que nasceu na web ali, né? Desde 2010, mais ou menos, criando site e tal. Mais ou menos isso, né? Isso. E aí, você começou a aprender a falar, né? A criação de site, de landing page, aí começou todo esse processo. E depois de dá quantos anos aí? Uns 8 anos? 7 anos? Depois de 7 anos, hoje você ensina... né, criação de landing page lá no Conversão Extrema. E a galera tem muitas dúvidas em relação à criação de landing page. E a primeira dúvida é: bom, eu entendi que eu preciso criar anúncios, eu preciso criar as minhas campanhas, mas quem deve criar uma landing page? Eu, que tenho um pequeno negócio, né? Eu tenho uma opinião, vou ver primeiro a do El, tá? Eu, que tenho um pequeno negócio, eu devo lá e criar uma landing page, porque eu tenho que anunciar, ou eu devo procurar uma agência ou um profissional que faça isso? Bom, e aí, o que você acha? Eu acho que a curva de aprendizagem... Tem que dever da tua classe, né, meu? Mas assim... a curva de aprendizagem, assim, demora um pouco, né? Pra pessoa acertar, né? Mas, mesmo assim, as pessoas conseguem, às vezes, em uma semana, criar uma landing page simples, né? Tecnicamente, falando da parte técnica de apertar os botões, e ter uma landing page no ar. A gente tem muitos alunos que conseguiram criar suas próprias landing pages. O que acontece é que, mesmo que a pessoa aprenda a parte técnica, né? Aprende a contratar lá uma hospedagem... um domínio, e aí aprende a instalar o WordPress, o Elementor, cria uma página. No final, a página não fica boa porque faltou planejamento.
E aí, quando falta planejamento, não é nenhuma questão de design, estética, ferramenta de landing page em si, mas muito da parte de copy mesmo, né? Em planejar, em pensar na estratégia, em pensar no processo de vendas, né? Como que vai acontecer. Porque se a pessoa tem tudo na mão, a landing page no final vai ser boa. Por mais que possa sair simples, ela vai ser funcional, né? Pode ser que não seja mais bonita, mas vai ser funcional. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas ficam um pouco engessadas, elas não pensam na copy antes de ir pra landing page, né? Sim. E aí que tá, inclusive na agência a gente enfrentava esse problema direto, né? Enfrenta ainda até hoje. Tipo, quero construir um site. Faz aí. Bom, a agência faz todo o site, todas as partes, mas na hora de vir os textos demora ou não vem os textos bons. E o que faz, de fato, a pessoa a ir para a próxima etapa, né, a converter, a se tornar um lead ou comprar o seu produto também é a copy. A copy influencia, né? Inclusive, eu acredito que uma landing page ali, toda a parte de design, os botões, ele está para servir a copy. Né? Então, assim, para intensificar o botão, intensificar a headline, enfim, todo o processo de uma criação de landing page. E aí vem o primeiro erro, né, que é criar uma landing page sem planejamento, que o El tá falando aqui. E é louco isso, porque até você pode, e é normal, contratar um profissional que tem mais experiência para criar o seu site, sua landing page, né, Val? E pode sair ruim se o profissional não planejar também. Pode ser que saia bonito, mas pode ser que saia ruim porque não existe um planejamento. E na minha visão, acho que esse planejamento tem que vir da pessoa, do dono do negócio, até a pessoa que está ajudando ela a construir essa landing page pode guiar. Mas, cara, quem conhece mais seu público-alvo do que você? A copy, tudo bem, a pessoa pode ter mais estratégia, mais a parte de comunicação, mas você conhece, você fala 5 anos com esse público, com 7 anos, você sabe o que funciona, o que não funciona, qual a oferta, qual o produto, você conhece o seu processo de conversão, se é por lead, se é assim, é assado. Então você pode ouvir um profissional, mas é interessante que mesmo que você contrate, você faça em conjunto essa landing page. É isso, El? É isso. Tem muitas coisas. Por exemplo, um site, né? Hoje... quando eu trabalhava na agência, acontecia muito já vinha meio que o site definido pela equipe de vendas, e aí você pedia o conteúdo para o cliente não mandava o conteúdo, e aí saía um site um pouco meio genérico, né? Hoje eu já penso muito diferente, até na construção de planejamento de site, né? Porque hoje eu penso o seguinte, se o site não for um blog, ele vai servir para ser anunciado, né? Porque site para não ser anunciado, hoje em dia, não sei, nem vai aparecer lá, as pessoas nem vão encontrar. E quando tu vai anunciar, por exemplo, no Google, você divide as palavras-chave por conjunto de anúncios. Então, o meu planejamento, hoje eu já penso a partir dali. Então, eu preciso entender bastante do planejamento do marketing, né, de como vai ser dividido os conjuntos de anúncio, como vocês vão dividir os anúncios de cada produto ou de cada serviço. Para que eu já crie as páginas, né, a estrutura do site. Perfeito. Com base nos grupos de anúncios do Google. Porque aí o índice de qualidade vai lá em cima, melhora na performance depois. E tem outras questões, né? De que conversões que você vai conseguir contabilizar. Vai ser clique em botão, vai ser no formulário. Inclusive, a gente tem aqui um podcast falando só sobre landing page e alta conversão, que você tem que entender de estratégia, né? A pessoa pode ir lá e clicar os botões, mas você não pode falar assim, cara, eu preciso de um site. Mas qual é o objetivo desse site? Né? É clicar o botão, é isso, é aquilo. Então, é interessante o que eu tô falando aqui, porque isso parte do empreendedor. Gente, é o seguinte, você que é um empresário, tem um negócio local, tem um e-commerce, você quer, enfim, ser afiliado, tem um dropshipping, não importa o que você vende ou qual é o seu modelo de negócio. Você tem que entender de marketing e vendas, ponto. Principalmente você que é pequeno, né? É um micro ou pequeno negócio. O que é um micro e pequeno negócio? Empresas que faturam menos de 100 mil por mês, menos de 150 mil por mês. Você tem que estar ligado diretamente ao marketing e vendas da sua empresa, não executando, não clicando. E sabe o que eu falei lá sobre gestão de tráfego? Eu sempre falo, você pode contratar um gestor de tráfego desde que você saiba cobrar. Então, você deve contratar alguém para criar sua landing page desde que você saiba cobrar, saiba falar, essa landing page tem um objetivo para chamar pro botão, fazer isso, deixar claro isso, porque, inclusive, a pessoa que constrói o site pode não entender nada de tráfego pago. Sim. Pode não entender nada, por exemplo, de mercado digital. Né? Já aconteceu muito. Que é uma grande diferença. É interessante explicar a visão desses profissionais, Bel. É porque assim, existe... Às vezes você tem uma empresa e a empresa tem um site institucional, né? Para vender vários serviços. É aquele site normal. Tem um Quem Somos,
né? Aí tu tem lá a equipe, você tem... Só que essa site básico desde 1980, mesmo modelinho de site. Ok, ainda tem muita gente que usa esse modelo e tudo mais, né? Só que às vezes a pessoa, o objetivo dela é, por exemplo, vender um curso. E aí ela vai lá para uma agência de criação de sites e tal, e a agência cria um site, só porque, por mais que aquele site tenha ficado bonito, pro objetivo que a pessoa precisa, aquilo não serviu. E aí, às vezes, ela precisava só de uma landing page para vender um produto digital, né? Que tivesse ali as informações do produto, talvez um vídeo de vendas, uma headline, né, os módulos, aquele padrão de página de vendas que a gente usa. E a empresa entregou um site institucional, entendeu? Então, porque o objetivo não foi entendido, né? Não teve um alinhamento, as pessoas não entenderam. Então, hoje... é um dos erros, com certeza, que eu mais vejo. E às vezes o designer tá mais preocupado com a beleza de uma landing page, né? Com certeza. Do que com a eficiência dela em termos de taxa de conversão, né? Mas isso acaba sendo uma briga do tipo... Tem muito cliente também que já vem com a ideia pronta. E não sabe o que precisa, né? Então, às vezes, olha, eu preciso de um site com 5 páginas, com blog... Só porque a pessoa quer vender uma coisa que aquele site não vai servir ela. Só que muito profissional também vai simplesmente pegar, olha, beleza. Às vezes o cliente nem fala qual é o objetivo dele. Sim. O profissional vai pegar o que o cliente passou, vai criar o site lá com as 5 páginas, institucional, vai entregar, mas aquilo não era o ideal, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma captação para o lançamento, ela precisa de uma simples página com 3 sessões. Sim. Com 2, 3 sessões, né? Captação e um sobre... sobre a pessoa ali e uma página de obrigado. Já serviria, mas a pessoa vai lá e cria um site que às vezes não é necessário. Então a maior parte dos erros, com certeza, não é nem parte de design, parte de ferramenta, que a gente sempre fala aqui, né? É falta de planejamento. Falta de entender o que tu realmente precisa. Cara, muito bem. Então, vamos lá. Então, resumindo aqui, essa nossa primeira etapa você precisa entender da estratégia, né? Da criação, né? O que precisa ter uma landing page, mas não há necessidade de clicar os botões. Você pode deixar para alguém, né, que é mais experiente que você. Então, olha só, no meu caso, eu, Thiago, não sei criar landing page. Não sei. Você pedir para eu criar agora, eu sei criar no Wix, no Google Sites, mais uma landing page do nível do El, aí que a gente usa o Elementor, eu não sei criar. Eu precisaria ver lá o Conversão Extrema, assistir o Conversão Extrema para, então, criar essa landing page. Só que eu sei, quando eu analiso uma landing page, eu falo, cara, essa landing page tá ruim. Por causa disso, porque eu sei os elementos necessários para criar uma boa landing page. E se você não sabe, nós temos aqui um podcast, se não me engano, é o podcast número 2, que a gente fala só sobre criação de landing page de alta conversão, tá? E aí, vamos lá. Clicar os botões. Então, a parte estratégica, eu, dono do negócio, devo entender para guiar a pessoa. E a pessoa que sabe clicar, né, os melhores botões, colocar certinho toda a página, fica muito melhor, porque ela tem uma experiência e faz isso. Então, o recomendado é contratar um profissional ou uma agência, de preferência, agências e profissionais que entendem do mercado digital, né? Entendem de lançamentos, entendem de conversão, de anúncios online, porque eles já sabem que, cara, que essa página aqui ele tem como objetivo levar a pessoa para uma conversão, e aí muda toda a parte da criação desse site e dessa landing page. Porém, nós temos aquela pessoa que fala o seguinte: entendi, Thiago, é melhor que eu contrate, mas eu não tenho dinheiro. Tô aqui na minha pizzaria, na minha hamburgueria, eu tenho um pet shop e, cara, eu tô apertado, tô no vermelho, eu preciso estar no mundo online. O que eu faço? Aí, bota a mão na massa e cria uma landing page. Show. Em questões de... Assim, tá apertado, em questões de valores, a pessoa vai gastar uns R$40 por mês, R$30 por mês, né, pra colocar um site no ar com hospedagem e domínio. E aí, o que você vai gastar realmente não é nem a parte de dinheiro, vai ser a parte do teu tempo pra aprender e colocar alguma coisa no ar. Mas o mais importante de você é você fazer a landing page no papel, cara. Sabe? É isso que eu acho mais importante. Essa semana tu me mandou uma copy. Foi ontem que tu mandou uma copy? Foi, segunda-feira. É ontem. E aí, eu vejo a tua copy, a landing page tá pronta. Então, assim, se eu pedir pra te desenhar uma landing page aí, tu vai desenhar a landing page. Eu já coloquei até o botão, ó, é isso, tal. Exatamente. É essa visão que as pessoas não têm, né? Então, às vezes elas querem primeiro aprender
a parte técnica, o design e tal, e ainda não, mas elas não conseguem visualizar a página antes de, Sim. de É igual um arquiteto, né? Ele desenha ali primeiro para depois ir para a parte realmente do 3D e começar a desenhar, né? E se você vai sem o planejamento, fica complicado, pode errar medida e tal, não fica bom, né? Exatamente. Aí tu me mandou lá o arquivo e eu, aqui vai ser a headline, aqui vai ser a sub-headline, aí aqui vai ter um botão, daí tu já pensou, eu quero que isso seja um double opt-in. Isso. Então assim, tu já tem a landing page na tua cabeça, por mais que tu não passe lá pra ferramenta, ela tá construída aí dentro. Né? Então, isso é o primeiro passo, né? Antes da pessoa querer aprender uma ferramenta, porque no YouTube você vai encontrar, se você procurar aí como criar uma landing page com WordPress, tem um monte de vídeo, em 1, 2 horas aí você consegue começar a criar alguma coisa, aprender alguma coisa. Tem outras ferramentas, né? Tem o Wix, tem diversas ferramentas. Vamos começar a falar das ferramentas daqui a pouco. Então, a ideia é... A primeira dica é eu desenhar essa landing page, certo? Desenhar essa landing page. Inclusive, a gente tá falando de landing page aqui já faz uns 15 minutos desse podcast, a gente não explicou o que é, né? Mas uma landing page nada mais é do que uma página na internet que fala de um produto ou serviço específico, né? Então, se você digitar aí conversão extrema, tu vai ver que tem uma landing page, né? Então, uma landing page é a página de aterrissagem, né? Que é para onde você vai enviar o tráfego, né, que vem do Google e do Facebook, e um site, como o El falou, um site geral, onde tem todas aquelas páginas padrões aí que você já vê aí direto, né, que é quem somos, contato, serviços, enfim. Então, uma landing page é uma página específica e construída para gerar conversão, gerar vendas, gerar leads. Tá? Então, o primeiro é desenhe essa landing page. O segundo, eu quero dar uma dica interessante aqui, que é analisar, fazer um benchmarking, né? Que, cara, você não vai errar se fizer uma boa análise, não dos seus concorrentes, mas de várias landing pages no mercado. Vai no Google, pesquisa, olha as primeiras posições, né? Quem está anunciando, copia, cola, analise de grandes players do mercado digital, porque você vai entender, ter uma noção pelo menos de cores, né? De gosto, porque se você vai tirar da cabeça, vai criar uma landing page que parece um carnaval, que mais afasta o clique do que qualquer coisa aí, mano. Então, a ideia é o quê? A ideia é, cara, vou pegar aqui umas referências. 3, 4, 5 landing pages que eu gostei. Vou deixar aqui e vou usar elas. Pô, isso aqui, às vezes é um nicho que você vende lá. Você é um advogado. Mas você olhou lá uma landing page, cara, de um arquiteto de uma outra cidade. Cara, você pode quase que modelar inteirinha aquela landing page, né? Trocando a copy, obviamente, informação, mas as cores, tudo que não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então você pode usar isso para minimizar o erro na escolha de cores, na escolha de elementos. Isso tudo ajuda a criar uma melhor landing page, né, Val? Com certeza. Eu não começo nada sem referência. Referência... Hoje em dia é muito difícil criar algo do zero sem que a pessoa tenha referência. Eu até consigo hoje criar alguma coisa do zero, mas é porque eu já passei muitos anos vendo muitas referências de landing pages. Então, com certeza, antes de qualquer coisa, fazer pesquisa, tirar print, montando. Às vezes eu faço várias montagens, assim, sabe? Eu abro várias landing pages, aí olha, eu gostei desse bloco, tiro um print daqui, aí eu acho outra landing page, olha, isso aqui é interessante, tiro um print, eu vou fazendo aquela montagem, aquela colagem, tentando montar mais ou menos a estrutura para depois realmente desenhar ali a e aí no final page. Fica muito, se tu pega a melhor de cada landing page, tu vai construir uma landing page muito boa, né? Realmente de alta conversão. Então desenhar antes de como colocar a mão na massa e também analisar outras landing pages são as dicas iniciais aí. Tem mais alguma que você lembra aqui que tinha uma dica básica antes a pessoa começar a colocar a mão na massa? Senão eu passo para a próxima pergunta. Antes, não, acho que a pessoa tendo... Esses 2 pontos já dá uma analisada, já ajuda, né? Aí vai mais ou menos desenhar, né? E obviamente a copy também é importante. Eu acho que aí... Muito bom. Terceiro ponto... Benchmark de análise de copy também, né? Eu já ia deixar a copy pronta, tá? Boa. A copy pronta e antes de... Desenvolver a landing page com a copy pronta é muito rápido. Assim, muito mais rápido do que... Porque... tu fazer alguma coisa e depois ter que adaptar a landing page com outra copy, não, às vezes não encaixa, né? O texto tem um dobro do tamanho, vai a imagem onde você... Sabe? Aí você fica meio engessado. Você tem um template... Por exemplo, você pega um template, que ele já diz mais ou menos onde tem a copy. Os tamanhos de texto também. Tamanho de texto, né? Isso é ruim porque a pessoa é obrigada a encaixar a copy no template. Perfeito. E o processo tem que ser o contrário. A pessoa tem que ter a copy, né, antes de fazer o design. Porque senão ela engessa a copy produto para aquela landing page específica. Sim. Então, primeiro passo, construa a copy,
Né? O segundo passo, primeiro passo, analisar a copy. O segundo passo, analisar várias landing pages. O terceiro passo, desenhar a sua, colocando a sua copy. Depois eu vou colocar a mão na massa. Caraca, muito bem, tá ficando bom esse podcast, hein? E aí, olha só, interessante. Só pra gente reforçar aqui, nós estamos na etapa de... Eu recomendo você criar uma landing page se você não tem dinheiro para contratar alguém. Se você quer também, querendo ou não, aprender a fazer uma landing page... Tá? Porque aprender tem gente que gosta, cara, eu gosto de aprender coisas novas, enfim, mas saiba que leva um período, né, o período de aprendizagem ali para você realmente ficar bom, né, em landing page. E é interessante que não é só quem não tem dinheiro, mas também você, tipo, eu não tenho dinheiro, vou criar landing page para mim. E é interessante que esse conhecimento pode te dar dinheiro no futuro, porque você pode criar sites e landing pages de outras pessoas. Inclusive, quantas pessoas aí no seu redor mesmo, amigos, empresários que não têm um site bem feito ou uma landing page, não é muita gente, né? Muita gente. Eu acho que é contado nos dedos quando você encontra uma landing page. E olha, não tô falando de pessoas que são pequenas, não. Eu tô analisando landing pages de grandes players do mercado digital. A gente tava analisando e falando um aqui antes de iniciar. Como landing page demora para carregar, como tá ruim, e aí obviamente que não gera resultado, né? Com certeza. E, Thiago, essa primeira parte ali, desses 3 pontos especificamente, a gente fala sobre planejamento, sobre a copy e sobre desenhar, não desenhar especificamente a landing page inteira, mas pelo menos colocar os blocos nos lugares. Essa primeira parte, eu acho que é até difícil achar profissional que faça isso. É porque a maioria dos profissionais de desenvolvimento de páginas, eles vão querer o conteúdo pronto para desenvolver a página. Perfeito. Então, essa parte aí, eu aconselho que a pessoa faça, né, por conta, assim. E a copy especificamente, eu não contrataria, por exemplo, um profissional de web design e desenvolvimento para fazer. Aí eu contrataria um copywriter para fazer, para depois falar com um profissional de design e desenvolvimento. Perfeito. Aqui, ó. Esse aqui é para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, eu posso tem uma empresa, eu posso contratar um copywriter. Agora, esse cara não tem dinheiro. Então, ele é obrigado a fazer a copy. Obrigado a fazer a copy. Né? Então, assim, não tem outro segredo. Tu vai ter que construir a sua landing page, construir a sua copy, você tem que desenhar, tem que analisar. Agora é tudo com você. E é interessante, se você tiver esse conhecimento, como eu falou, você pode prestar isso, né, esse conhecimento aí como serviço, né? Eu não sei quanto custa hoje em média uma landing page no mercado. Vou chutar aqui em torno de... Vou chutar em torno de R$1.000 a R$5.000. Você constrói. Então depende se é uma landing page básica de 3 elementos. Depende de muita coisa. Ou uma landing page gigante com várias informações, enfim. Então varia. Então, cara, imagina você fazer 1, 2 ou 3 landing pages por mês, sites, você consegue tirar uma boa grana. Então esse conhecimento pode servir tanto para você quanto para outras pessoas e você ganhar em cima disso, o que é excelente. Tem muito aluno Conversion Sistema que entra lá para aprender tráfego, daí aprende landing page. Aprende landing page e vende. Até porque, se eu sou gestor de tráfego e eu vou começar a prestar serviço de tráfego para outras empresas, o que as empresas precisam? De uma landing page. Então, meio que eu já ofereço... Sabe quando você vende o pastel e o caldo de cana junto? Sim. Então, assim, cara, o cara quer o pastel, pô, eu queria um caldinho de cana, pelo menos aqui na minha região é assim, né? Não sei onde você mora. O cara já quer o pastel com o caldo de cana. Então já oferece caldo de cana, um suquinho de laranja para ele, que é a landing page e o tráfego. Já os dois, já vende o combo, né? E aí, beleza, Bel? Cara, entendi essa primeira parte, agora nós vamos para a segunda parte. E uma pergunta que eu recebo direto. Agora estamos no cara que está construindo. Qual ferramenta eu devo utilizar para construir minha landing page? Gente, vamos lá. Escolher ferramenta... Vamos ver se o El concorda comigo. É igual escolher roupa. Cada um tem um gosto diferente. Então tem uns que gostam mais de preto, alguns gostam de jaqueta assim, o estilo. Então, não quer dizer que existe a melhor ou não. Existe aquela landing page que serve aquela comunidade específica, aquele tipo de site. Então, se você, por exemplo, quer criar um e-commerce, tem algumas ferramentas que são melhores, né? Se eu quero criar um produto digital, um lançamento, tem outras ferramentas que atendem melhor esse universo. Mas no geral, tá? Vamos lá. O que nós utilizamos e que consideramos melhor é através do que, Well? O WordPress. O WordPress com o Elementor. O WordPress com o Elementor. Fala um pouquinho deles aí. O que é o WordPress? O que é o Elementor? Eu já ouvi falar de WordPress, mas o que é o Elementor? Conta aí pra gente. O WordPress é uma
plataforma, né, de gerenciamento de conteúdo que surgiu muito para a questão de blogs. E depois passou a ser usada para sites. Então, pensa que toda a parte de back-end, toda a parte de programação vem meio que pronto. Né? Então, por exemplo, se você fosse desenvolver um blog, né, tem todo um esquema atrás onde você posta o artigo, você clica em publicar, cai no site. Existe um esquema de programação atrás, né? Perfeito. O WordPress ele te traz essa parte pronta. Né? Então, você clica em adicionar página, surge uma página nova. Vamos imaginar um corpo humano. É como se o WordPress fosse o esqueleto. Exatamente. Já vem um esqueleto meio que pronto, assim, funcionando, sabe? E aí você bota só depois a sua pele em cima e faz do seu jeito, né? Aí você vai lá, quero a página XYZ, você cria as páginas, né? Perfeito. E aí, o Elementor especificamente, ele é um plugin, que seria uma extensão ao WordPress, né? Uma das grandes vantagens do WordPress é que ele possui milhares de plugins para trazer novas funções para a ferramenta. Então, o Elementor é um desses plugins. Que facilita a criação de uma landing page, criação de um site. O Elementor, ele basicamente transforma o WordPress quase que num Wix. Muito bem. Entendeu? O Wix tem um sistema de drag and drop, né? Que é arrasta e solta. Então, você vai ter vários blocos, imagem, texto, vídeo, aí você vai arrastando e vai montando sua landing page. Eu quero uma imagem. Você pega o bloco de imagem, arrasta, a imagem vai ser aqui. Seleciona a imagem, né? Então, o Elementor ele serve mais ou menos para isso, para transformar ali o teu WordPress, pelo menos a parte de construção de página, deixar ela tão simplificada quanto um Wix. Só que usando... Que qualquer pessoa que não tenha noção de programação consiga criar com facilidade. Não precisa programar uma vírgula. Isso é excelente. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo do Elementor. Caso você queira assinar, a gente trabalha com o Elementor, acho que há um bom tempo já. É bom, estável e é o que a gente usa e recomenda, tá? Mas tem aquela galera que fala, cara, e tem outras ferramentas? Tem. Né? Até mais simples, né? Vamos lá. A gente falou do Wix. Tá? O Wix é principalmente os sites de fotógrafo, site institucional, ele é muito bom pra isso. Se a pessoa não quer aprender nada desse universo, só quero criar um site rapidinho pra mim, colocar a informação e jogar na rua. O Wix, ele é uma boa pedida pra isso, não? Pra quem tá começando assim, pode ser. Né? Eu acho que pra iniciar não tem problema, sabe? Uma página aí pra prestador de serviço, uma coisa mais simples assim, dá pra usar. Principalmente prestador de serviço. Né? É que se tu olhar mais no longo prazo, né? Talvez... você não vai conseguir fazer muitas otimizações de velocidade, ele vai ficar um pouco mais lento. Tem algumas coisas que... Faça de tudo para fazer no Elementor, mas caso não queira, faça no Wix. Até porque o preço, ele é parecido um do outro, você assim, não sabe. Não, assim, o Wix depende do plano do Wix, né? É porque o Wix tem a R$19,90, que é super baratinho, né? O Elementor, se você for comprar o oficial lá, deve ser uns $49 por ano. Mas vai dar uns R$20 por mês. Né? E tem algumas hospedagens que acabam disponibilizando licença, então dá aí com R$50, R$60 por mês você montar um bom site. Caraca, mas vale a pena, hein? Vale, né? Porque o Elementor é muito melhor, né? Você tem mais liberdade, Você vai ter muito mais liberdade. Então, isso com certeza. E, cara, gerenciamento de conteúdo, se tiver um blog, o WordPress é super, super melhor, né? Se você quiser trabalhar com SEO, você vai ter plugins para auxiliar nisso. Se você precisar fazer algum tipo de integração, por exemplo, se você vende produto digital e você usa o ActiveCampaign, o ConvertKit, Mailchimp, e você quer fazer uma integração com formulário, tudo. Você vai conseguir fazer. Pixel, tag do Google, tudo tranquilo de colocar. De uma maneira, né, API, várias coisas, né? Então, é um pouco mais complexo inicialmente. Porque qual que é a diferença em facilidade do Wix pro WordPress, né? O Wix, você vai lá, cria uma conta e já começa a montar. O WordPress, você precisa criar esse ambiente de desenvolvimento antes. Então, você precisa comprar uma hospedagem que tem que ser boa, né? Porque se compra uma hospedagem ruim, já começa errado. O site vai ficar devagar, porque a hospedagem é assim, 70% da velocidade do site é a escolha da hospedagem. E aí um site lento, quando o cara clica no Google pra ir pro seu site, não vai rolar, você sabe como é que é, o cara vai sair, né? Vai sair, né? Então, hospedagem, uma boa hospedagem, né? É o primeiro passo, aí você compra um domínio. Aí você tem que juntar as duas coisas, né? O domínio com a hospedagem, fazer a vinculação. E dentro da hospedagem, tem uma coisa chamada cPanel, que é o painel, né? De controle da hospedagem. E... em 90% das hospedagens tem um botão para você instalar o WordPress na hospedagem. Perfeito. Assim, instalar com um clique, por exemplo, né? Então, não é difícil, né? Mas é esse passo que precisa fazer antes, né? Que é de comprar a hospedagem, comprar um domínio, juntar as duas coisas. Aí depois instalar o WordPress dentro da hospedagem. Né? Porque, inclusive, é um erro, Thiago. Se tu procurar wordpress.com na internet, você vai achar um site que é de um serviço do WordPress.
E aí, eles te cobram 80, 100 reais por mês pra te comprar o WordPress, mas o WordPress é gratuito. Sim. Agora, se você instala dentro de uma hospedagem, ele é gratuito. Você baixa, só que é um serviço. Então tem muita gente que erra nisso. Tá. Né? E aí acaba contratando o WordPress errado, saindo caro, né? Mas lá no Conversão Extrema a gente ensina tudo isso em detalhes, porque tem aluno que quer aprender. Né? Que abriu agências criando landing page, que presta esse tipo de serviço e até que cria e tem assim, ó. Agora, vamos só falar. Eu não quero entrar no buraco negro da parte técnica que a gente tem aqui. Mas é interessante porque tem alunos... Agora a gente vai ser bem íntegro aqui, tá? Bem honesto. Tem alunos que conseguem criar uma landing page boa. Do zero. Cara, eu nunca criei. Cara, ele vai lá, ele fez assim, ó, redondinho. Cara, eu falei, cara, parece que um profissional de 2 anos no mercado fez a landing page. Porém, já outros, eu vou dizer até que, ó, vai ficar que a maioria não faz como deveria ser feito. Por quê? Porque ele simplesmente vai com muito sede ao pote de quero clicar os botões e deixar pronto, ao invés de fazer um bom planejamento, um bom conteúdo, entender o público-alvo, fazer uma para as palavras, tudo aquilo que a gente sempre ensina aqui no podcast também. Então, saiba que, cara, não tem como construir uma casa sem um planejamento. Né? A gente está colocando algumas ferramentas que a gente utiliza aqui, que são importantes, mas tudo isso tem que ser com um bom planejamento. Certo, El? Certo. E é isso, gente. E aí tem uma outra ferramenta. Qual? Que muita gente me fala, eu já falei dela, e que é o Google Sites. Tá? Agora vamos lá. Fujam. Calma, Well, vamos lá. Tem uma explicação pelo Google Sites aqui. Não é tão muito fujam assim. Google Sites é a ferramenta mais fácil que existe. Sim, né? Eu amo o Google porque o Google facilita muito a nossa vida, né? Cara, com 2 cliques, em menos de 1 minuto você tem uma landing page pronta, tá? Nossa, que perfeito. Porém, é aquela landing page engessada e o pior de tudo pra mim. Só uma coisa que é o pior. O resto é perfeitinho. É meio... Que não tem como instalar a tag e o pixel do Facebook, do Google. Cara, como é que o Google fez um negócio que não dá pra instalar a própria tag dele, que é fundamental para gerar resultado com anúncios online, é vincular o seu site com aí as suas contas de anúncios. E não dá pra fazer isso. Então eu digo o seguinte, cara. O segredo de ter sucesso na internet... Então, assim, Thiago, você recomenda o Google Sites? Recomendo, ponto. Já vou falar, tá? Recomendo se, tá? Você não quer ter nenhuma dificuldade para aprender essas ferramentas aqui. Não tem tempo e nem dinheiro. Basicamente isso. Mas você tem que entender que o Google Sites é um patinete. É isso. O que é um patinete? Ele vai te levar no máximo a 5 km. Não tem como você querer pegar um patinete e... viajar para o exterior. Não tem como. Vai levar anos. Ou pode ser que o patinete estrague no caminho. E vai acontecer. Então vamos comparar assim, ó. O Elementor é como se fosse um avião. E se eu quero viajar para o exterior, eu vou levar 1 ou 2 horas. Eu vou chegar mais rápido que o quê? Bater a sua meta, resultado, criar uma boa landing page. Cara, muito bem. Então, cara, eu quero já no avião, até porque o preço é barato para ir. Então, uma coisa. Você prefere pagar 50 reais e ir de avião para o exterior? Ou pagar 40 reais e ir de carro? Pô, eu vou de avião, porque é quase o mesmo preço. E eu não vou levar 1 semana para ir de carro. Eu vou ir em 3, 4 horas. O Wix pode ser um carro. Pode. Vamos considerar um carro. Mas aí vai chegar lá onde acaba... que, sabe, tem água e não dá pra passar. Aí você vai dá uma travadinha, porque você vai querer ter mais velocidade, ter mais domínio, controle. E aí você não vai conseguir. Aí o Google Sites é um patinete. Então, assim, os Google Sites sei lá... Thiago, eu só quero construir uma landing page básica, não vou tanto anunciar. Cara, o Google Sites é essa saída que ele não é recomendável, como o El falou aqui, mas é uma saída, é uma opção. Eu falo o seguinte, é melhor que nada. E tu, El? Olha... Tu chega a falar que nada é melhor? Não, é melhor que nada, mas eu acho que entre ter um Google... Não sei. Eu queria fazer o básico bem feito, né? O Wix é tão simples quanto o Google Sites, sabe? E o Wix, pelo menos, dá pra instalar uma tagzinha ali. Então, eu acho que... Mas é mais difícil fazer no Wix. Mais ou menos, né? Tem muito template pronto lá, né? Pode ser que não fique perfeito, o Google Sites é muito simples. Eu acho que o Google vai melhorar muito isso aí. Espero. E aí vai ficar muito bom, né? Pra galera que tá começando. Show de bola. Então vamos lá, El. Ó, não tenho dinheiro, não tenho tempo. A gente falou das ferramentas aqui. Vamos deixar os links das 3 ferramentas aqui, caso você queira criar em qualquer uma delas, testar. Não tem nenhum problema. Mas essas aqui são as ferramentas para quem quer construir uma loja virtual. Né? Muito se fala do Shopify. Sim. Né? Eu não construo lojas virtuais, então você pode pesquisar, mas o Shopify é uma que é bem... integrada. Loja integrada, que é bem conhecida, né? Que o pessoal fala bastante. Sim. Show. Agora, construir
uma loja virtual, uma pessoa do zero leiga, aí já complica, Noel. Cara, essas ferramentas para criação de loja mesmo, né? Loja integrada, Nuvem Shop, Tray, assim, é simples. Eles têm templates também, né? Loja virtual, no geral, os templates são todos muito parecidos, né? É difícil você entrar numa loja virtual que tem... Perfeito. É tudo muito parecido, então... O maior trabalho que a pessoa vai ter é cadastro de produtos, esse tipo de coisa. E tem, inclusive, muita gente me pergunta, né, se vale a pena, por exemplo, criar uma loja virtual no WordPress com Elementor. Assim, gente, dá trabalho, sabe? E lá no futuro, tá? Porque geralmente eu não recomendo isso. Porque lá no futuro, quando você for fazer uma campanha de Google Shopping, que você vai precisar de um feed de produtos, você quiser fazer alguma integração, né, com o Marketplace, esse tipo de coisa, vai dar bem mais trabalho. Do que se você optar por uma ferramenta própria para esse tipo de site, né, que é a loja virtual. Dá para fazer, mas dá trabalho. Eu iria para ferramentas de loja virtual mesmo que... Show de bola. Facilita. E aí, olha só, a gente tem um outro tipo de... que é o nosso terceiro tipo de pessoa aqui, porque o segundo só não tem dinheiro e ela então tem que colocar a mão na massa para criar uma landing page. Mas agora tem um terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que, teoricamente, fala que ela não precisa criar uma landing page. E vamos lá. Quem é essa pessoa? Geralmente é o quê? Um afiliado. Ele vem com esse argumento. Thiago, porque a gente sabe que para gerar resultado em vendas na internet, tá? Eu preciso de um site. Eu preciso de uma landing page. Então vamos lá. Ou você vai contratar alguém, que é o caminho que a gente recomenda. Eu só quero abrir um parênteses aqui no primeiro tópico, que eu esqueci de falar. Tá? Isso pra mim cara, o que eu vou te passar aqui vai ser pra mim é a virada de chave. Você tem que ter o controle do seu site, mesmo que alguém tenha criado pra você. O que é o teu controle do site? Eu depois pode falar com profundidade sobre isso, mas é basicamente ter o login e senha, ter os arquivos e eu também, pelo menos, saber o básico para mudar algum texto. Porque imagina, cada texto... quero mudar só um título, uma vírgula. Vou ter que pedir pra agência, leva 3 dias pra mudar. E no tráfego, na internet, é muito rápido. Aí daqui a pouco você paga, o cara te cobra uma mensalidade, você não paga essa mensalidade e você perde todo o site que você, né, pagou ali pra construir, enfim. O que você pode falar sobre isso? Sobre esse domínio, esse controle? As pessoas têm uma visão sobre criação de sites. Eu acho que o mercado devia mudar um pouquinho isso, né? Porque o que é comum, a empresa fazer um site e ficar com o mesmo site sem mudar nada durante 5, 6 anos. Né? Mas isso também mostra que ela tá parada na internet. Né? Ela não tá anunciando, isso é um problema. Ela não tá testando, ela não tá... Né? Então, eu acho que todo mundo que é sério na questão de anúncios na internet, tráfego e vendas, não tem como ficar com o mesmo site durante 5 anos, sabe? Se o mundo digital muda tanto, sabe, do dia pra noite, por que o site tá igual? Por que novas coisas não estão sendo testadas? Por que novas páginas, novos testes não estão sendo feitos? Não é nem só essa questão, Thiago, de mudar um texto ou outro, sabe? Mas de ter, às vezes, essa cultura de estar testando coisas novas, páginas novas. Porque sempre dá pra melhorar e toda vez que eu vejo uma pessoa com um site parado, pra mim é só sinal de que ela não tá evoluindo. E aí, a imagem da empresa, a sua imagem na internet, tipo, que tá 2 anos a mesma coisa, né? Isso é complicado. E a internet muda muito, né? Muito rápido, né? E aí você vai e ainda fica lá no rodapé, né? 2017 no rodapé, assim, lá embaixo escrito. Isso aí. E tem uma outra coisa, tipo assim, quando você tem controle também, né, do seu site, tem que mudar, às vezes, a cor, mudar alguma coisa. Você consegue fazer essas coisas que são básicas, simples, cara, 2 cliques, você muda isso, tá? Sim. Você não construiu a landing page, mas eu não construí. Se eu passar login e senha, sem eu ver qualquer aula, eu vou lá e mudo a cor. Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso. Com certeza. Só fuçando. Inclusive, dica, gente. Quem fuça fica rico, mano. Você tem que fuçar, clica. Pode ter certeza. Você pode clicar todos os botões, tá? Que existe, que nenhum vai liberar uma bomba nuclear. Não é? Então você pode... O cara tem medo de clicar aqui. Não, depende do botão. Mas você não vai pegar o botão lá, né? Que tá lá, excluir todo o site. Tem certeza? Coloque a senha. Aí você coloca a senha. E mesmo assim dá pra recuperar, né? Eu acho. Não, sim, se tiver backup, você recupera, né? Se tiver backup, dá pra recuperar isso. Thiago, sabe que tem uma briga, assim, né? Vamos dizer assim, no mercado, que existem pessoas que desenvolvem o site no código. Tá. Né? Pra ter um pouquinho mais de performance, né? Só que
muita gente pergunta... Performance é velocidade do site. Velocidade, né? Mas tem gente que faz lá no código mesmo, digita coisa por coisa, aí você não tem um painel de controle, geralmente. Toda vez que você ter que alterar alguma coisa, você vai ter que abrir o código e mexer no código, né? E aí, muita gente pergunta, né? Por que usam o WordPress, o Elementor e não fazem tudo no código? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Porque pro nível de mudança que a gente tem, fica inviável. Né? Porque, imagina, o lançamento que a gente faz a cada praticamente 2 meses, cada um tem 20 páginas de captura, né? Cara, tem muita coisa. Então, você acaba... Tem que criar muitas páginas, né? Se você tem que ter o Thiago acabou de falar a palavra, quando você consegue, você tem autonomia. Autonomia pra mexer, cara, é melhor que se você quer ter autonomia, é melhor que a pessoa faça pra você um site no WordPress com Elementor, que dá sim pra deixar muito rápido, se a pessoa souber o que tá fazendo, sim, do que ela te entregar um site feito no código e depois você não conseguir mudar uma vírgula do site, né? Então, assim, eu acho legal empresas gigantes que tem aqueles times de tecnologia gigante, que tem profissionais, programadores responsáveis pra fazer isso, e sempre que você precisar, você vai lá e pede, equipe, muda aí. Agora, mas se você ficar engessado assim, tá... Pra quem é pequeno e precisa de mais autonomia, eu continuaria o WordPress, Elementor. E se você cancelar com a empresa, tem lá todo o site, uma linguagem universal que qualquer pessoa, tipo, se o El entrar num site de WordPress, ele vai saber mexer. Se pega uma outra linguagem lá, é fechado, então muda, né? Eu lembro que quando eu fazia a prestação de serviço de sites para clientes, eu fazia questão de entregar o site junto com um tutorial de tudo que a pessoa conseguia mudar no site. Isso é fundamental, cara. Tá, porque pra mim, como prestador de serviços... É ruim mudar isso aí, né? Cara, é a melhor coisa. Se o cliente consegue mudar lá o telefone, ele não vai ficar me incomodando pra mudar um telefone depois, né? Então, eu faço tutorial, ensino a pessoa... Mas tem agência ou profissional que quer cobrar por causa da alteração. Sim. Aí, beleza, mas eu posso dar uma recomendação. Eu não contrataria uma pessoa assim. Eu, Thiago, tá? Porque, cara, você vai alterar muito. Cara, uma landing page... Uma headline, uma frase lá em cima, promessa, muda o jogo. Quantas vezes você tem que mudar essa promessa em um mês? Talvez 2, 3, 4, até acertar a mão. Aí cada alteração você vai pagar um valor. Aí você fica impedido de alterar o valor para economizar, só que daí você perde no tráfego também. Então fica esse jogo. Quer fazer um teste, aí tem que pagar. Quero fazer. Tem que ter domínio do conteúdo, tem que ter todo o arquivo. E é isso, ter essa autonomia porque ela é fundamental. E aí tu falou aí sobre pessoas que... Aí, fechamos parênteses do primeiro aqui. Então, o primeiro quem tem dinheiro, já tem uma empresa rodando, contrate. É o melhor caminho, mais rápido, prático e vai gerar mais resultado. Landing page é fundamental para gerar resultado com os anúncios online. Terceiro, Thiago, não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro, beleza, tem que colocar a mão na massa. Então, a gente recomendou aqui algumas ferramentas, né? O WordPress e o Wix. O WordPress Elementor, o principal. Thiago, não quero. O Wix seria o segundo. Google Sites é o patinete. Em último caso, é melhor que nada. Mas o Wix é tão fácil quanto fazer aí no Google Sites. Então, aproveite para fazer no Wix. Mas sim, o Elementor é um pouquinho mais difícil no começo, mas vale a pena. É um avião. É tipo você aprender a pilotar um avião. Tem muitos botões, mas depois que você aprende ali, é tranquilo, vai voar muito mais longe. Certo? E aí nós temos o terceiro tipo de pessoa. E o terceiro é aquela pessoa que fala que não precisa de um site, tá? Isso é interessante. Olha só, não precisa de um site. Eu vou colocar um exemplo aqui. Primeiro, nós temos os afiliados. O que é um afiliado? Afiliado é a pessoa que ela promove um produto ou serviço na internet. Ou seja, o El lá é um produtor. Não, vamos pegar o meu exemplo. O Thiago é um produtor. Ele tem um produto chamado Conversão Extrema, tá? E o El quer se afiliar a este produto. Ele fala, Thiago, eu quero vender o Conversão Extrema. Quanto você me paga de comissão para cada produto que eu for vender aqui? Cara, eu vou te pagar R$1.000. Perfeito. O que o El faz? Vai lá, pega a minha página, lá na Hotmart, copia a minha página, né? E vai sair um códigozinho do lado dele e ele divulga e fechou. Ele não fez uma landing page, não fez um site. Que mundo maravilhoso. Que mundo perfeito, né? Cuidado, né? Que muitas vezes o mundo perfeito não existe. E também tem o outro tipo que eu vejo direto, que eu vou chamar aqui dos representantes, que também não deixa de ser um afiliado, mas o afiliado ele é independente, sim, né? Tipo franquia. Tem franquia, boa. Mas o representante é aquele do cara da Polishop. Ele não deixa de ser um afiliado, mas sabe, ele tem um site dele. Não, isso aqui é o meu site. Teve um dia que um cara chegou pra mim e falou, Thiago, eu tenho um site aqui, cara, e eu quero vender no e-commerce e tal. Aí eu entrei no site dele,
E aí tava lá, polishop.com.br/A1415.001, não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui não é teu site. Isso aqui é o site da Polishop, não é teu. Não, mas eu quero anunciar esse site, não, mas no Google já não vai ser, não dá pra anunciar. Facebook, não sei, até pode, mas pode, enfim, o Facebook não olha com bons olhos, porque o site não é teu. E aí você não tem controle desse site, dos produtos, do preço, enfim, é engessado. Você tem lá um link pra você enviar e ganhar um extra, né? Então, e aí, Well? Eu acho que nós recomendamos pra essa galera? Eu tenho a minha visão aqui sobre isso, mas cada um tem vamos lá, Well. Né? Cada um tem que ter a sua página, o seu site, gente, por N motivos, tá? Vou pegar o caso da Polishop. A Polishop, certamente, ela anuncia pro Brasil inteiro. Sim. Correto? Ela anuncia a Polishop pro Brasil inteiro. Aí vamos supor que você seja um representante da Polishop e ela te dê uma paginazinha lá, polishop.com/. Né? Existe uma coisa no Google chamada concorrência de domínio. Então, sempre que você fazer uma pesquisa, não vai aparecer o mesmo domínio 2 vezes nos anúncios. Né? Então vai ter os 3 anúncios, você pesquisar por Polishop, vai aparecer um site da Polishop só, não vai aparecer 2. Aí imagina só que a loja da Polishop, a matriz, a geral, ela tá anunciando pro Brasil inteiro. E aí você quer anunciar o mesmo termo pra sua cidade. E provavelmente a loja que é maior, tem mais dinheiro, investe mais, vai aparecer e a tua não, porque vocês estão concorrendo o domínio. Além de encarecer a questão ali o Polishop, que é uma marca grande, provavelmente já tem parceria com o Google, que eles chamam isso de compra de marca, né? Então, se você anunciar pra Polishop, você não vai poder anunciar, provavelmente. Já tem esse problema também. Já tem esse problema. Mas, porque tem outras franquias que até dá pra fazer, mas vocês têm que entender que existe concorrência de domínio. Mas o pior disso não é nem a parte do anúncio, na minha visão, é que, cara, o domínio não é seu. O site não é seu. Aí, como o site não é seu, você, primeiro, não consegue testar novas páginas. Boa. Né? Não consegue fazer teste, não consegue criar uma landing page, não consegue fazer nada. Você não consegue a tag instalar... do Google tem que ver se dá pra instalar na ferramenta deles. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Na maioria dos casos não, tá? E aí isso vai te deixar extremamente limitado até em questão estratégica. Não consegue fazer um remarketing, não consegue contabilizar uma conversão. Você pode até jogar tráfego pra página, e aí no fim, sabe quem vai aproveitar o tráfego da página? O dono da franquia, porque ele vai pegar o teu público que você jogou pra página, ele vai imprimir remarketing em cima, e ele que vai vender e você não vai ganhar nada com isso. Exatamente. Então, assim... Você manda tráfego pra Polishop e eles vão fazer dinheiro, porque o cara pode voltar e comprar de qualquer outro lugar, e aí você não vai receber nada por isso. Né? Exatamente, né? Cara, eles imprimem remarketing. Igual afiliado. Te dão... Afiliado de produto digital, produto físico. O El mandou tráfego pra mim, comprou 1.000 cliques, gastou R$1.000 nos anúncios online, veio pra mim. Aí o cara, sei lá, viu a página legal, viu outras lives, daqui a pouco comprou do celular. Pode perder ali esse traqueamento ali, porque, enfim, a internet é assim, cara. E aí ele enviou, não construiu nada, não pôde fazer remarketing, não pôde criar uma lista de e-mail dele, não pôde criar nada porque ele tá vendo pro meu site. E é louco, né? Se você perceber, os produtores não reclamam disso, os donos. Eu não vou reclamar de o cara enviar tráfego pro meu site. Eu vou estar feliz, né? Se ele vendeu ou não. Você tá entendendo? E aí eles falam que, cara, manda pra mim que eu faço. Não faça. Não, cara, você tem que fazer o seu site, a sua landing page. Se você quer trabalhar com marketing digital nesse aspecto de afiliado, dropshipping, ser representante, você tem que aí dominar a criação de site e landing page. Porque faz parte do conhecimento de um afiliado, né? Você tem que testar a página, tem que criar, tem que... Enfim, é outro mercado, é outro universo, né? Então, tem que criar... é tipo você comprar um terreno. Quando você envia tráfego para um site do vizinho, lá você está jogando semente no terreno dele, né? Vai florescer uma árvore, pode cair frutos no meu terreno, no meu lado, mas pode ser que não, mas vai ficar tudo para ele, né? Se ele falar assim, ó, não quero mais você aqui, fechou. Agora, quando eu construo árvore no meu terreno, jogo a semente ali, eu faço remarketing, coloco as tags, crio audiência. O que você faz perante isso? Você tem todo o controle. Se a pessoa amanhã falar assim, cara, eu não quero, por exemplo, eu tô vendendo produto de marketing digital, pô, eu não quero mais trabalhar com você. Você pode trocar o produto, continuar com as suas copies, continuar com a sua comunicação, com a sua audiência, com a sua lista de e-mail e divulgar um outro produto. Enfim, até você pode divulgar vários produtos quando você tem esse controle. Então, sim, é uma outra discussão para quem, enfim, para afiliado e tal. Mas a ideia você tem que ter controle. Então, quando você anuncia um site que não é seu, saiba de uma coisa, você, no final das contas, vai perder dinheiro. Essa questão de afiliado
Sempre complicado, né? Porque a maioria dos afiliados não querem construir um negócio. Eles não querem construir audiência, eles não querem construir Falaram que poderia criar um negócio sem ter site, sem aparecer, sem fazer conteúdo, sem trabalhar, o que mais? Não, é complicado, mas eu já vi anúncios. Hoje em dia eu vejo pouco afiliado, assim. Já foi, né? Tinha um boom de afiliados tempos atrás, né? O pessoal deu uma parada assim. Agora estão virando gestores de tráfego. Não, a maioria, o pessoal tem PLR, né? PLR que é outra conversa aí, né? É outra conversa, mas... hoje, afiliado... Eu gosto de pensar em afiliado de uma maneira muito mais ampla. E ó, o PLR, só pra gente abrir um parênteses aqui, que o PLR que é quando você compra um produto, os direitos de um produto de alguém. Então você pega um produto lá americano que fala sobre saúde, você compra os direitos para revender este produto, traduz para o português e aí você tem direito, você pode faturar em cima daquilo, tá? Então, olha só, que interessante. Por que a galera tá deixando, talvez, de jogar no mercado afiliado e para PLR? Porque PLR o cara tem um controle. Tem controle. É só isso. A mudança é essa. Então, cara, ao invés de eu pegar e divulgar o produto do El, eu vou comprar o direito. El, você me vende por 10 mil reais esse produto? Vendo. Eu pego esse produto, crio o meu site, crio minha landing page, crio tudo. Aí eu crio um negócio. Exatamente, você cria um negócio, né? E aí você tem todo o controle. Que afiliado, né? Hoje... A maioria dos afiliados que eu vejo que ganham dinheiro, as pessoas nem pensam. São artigos, cara, são blogs. Sabe? Eu saindo da Hotmart, saindo dessa parte de produto digital especificamente. Afiliado, tem afiliado de hospedagem, afiliado de ferramentas, afiliado de produtos da Amazon. Então, se você for no Google pesquisar lá 10 melhores TVs para comprar em 2022... um artigo lá, 10 artigo TVs, com 10 TVs com link de afiliado. Inclusive, eu sou afiliado, para quem não sabe, é porque eu também divulgo links, né, de ferramentas que eu utilizo. Sim, e a gente ganha comissão. Hoje quase tudo... Cara, seguro de carro, eu tava recebendo no celular, né? Indique o seguro e ganhe indicação. Não, cartão de crédito. Cartão de crédito, tudo, né? Hospedagem de site, ferramenta de e-mail. Mas tudo. Isso não é um negócio, é isso que a gente tem que negócio, entender. Se indicar cartão de crédito, você não vai criar um negócio em cima disso, porque... Você depende de terceiros. E aí não é um negócio. Renda extra, né? É uma renda. Pode entrar uma renda extra pra você, mas não é aquilo que vai sustentar você, né? Não vai ser um negócio. Aparentemente aí, né? Show de bola. Bel, alguma coisa aqui desse ponto? Não, apenas criem seus próprios sites, né? Tenham suas próprias páginas. A parada é, falando dos 3 pontos agora, você precisa ter o domínio do seu site, independente de quem construiu o seu site. Tá? Eu não construo landing page a minha vida inteira. Desde que eu entrei, eu já tive um sócio que entende dessa área, então é melhor que ele domine a área. Eu dominava a parte de anúncios online. Agora você pode escolher. Thiago, eu quero aprender a criar o site, quero aprender, ou eu quero terceirizar. Você pode escolher. Então, quem vai para o caminho da terceirização, geralmente é a pessoa que tem grana, tem uma empresa rodando, né? Tem parcerias. Pô, eu sou gestor de tráfego, eu posso criar parcerias. Olha que interessante. Não preciso criar, mas eu posso criar parcerias com web designers, né? Ou quem cria sites, landing pages. E, por exemplo, o El chega lá, o El cria o site. Eu sou gestor de tráfego. O El, quanto cobra para criar um site para mim? Eu cobro R$1.000, Thiago. Perfeito, gente. É só um exemplo, tá? Ele fala R$1.000. Aí eu falo, perfeito. Eu posso vender para o cliente por R$1.500. Ou eu posso combinar com o El. Caraca, é R$1.000. Você me paga quanto de comissão se eu trazer? Eu te pago R$200 de comissão. Perfeito. Então você pode ir por esse caminho também. Cara, não vou construir site, você que é gestor de tráfego ou tem uma agência, mas eu posso ganhar na indicação. Então isso acontece muito, você ganha na indicação, então eu não construo, mas a gente sabe que é importante para o cliente gerar resultado. Tem cliente que, eu tenho que mexer aqui no anúncio do cliente, né? Criar uma campanha, só que o site dele é muito ruim. É obrigado a criar um site. Ou você constrói, ou você contrata alguém que constrói e você pode ganhar dos dois lados. Certo? Inclusive você que tem uma agência de criação de sites e é bom nisso, você pode contratar gestores de tráfego e ganhar uma comissão em cima disso. Thiago, você é gestor de tráfego, tem um cliente meu aqui, quanto que vou te cobrar 20% aí por mês, sei lá, eu pago você, Well, você indicar um cliente. Perfeito. Tem muita agência que faz isso. Então vamos lá. Primeiro, se você tem dinheiro, né? O ideal é que você contrate profissionais que entendem desse mercado digital, que não vão engessar você, te libera aí para o acesso do conteúdo, tem um arquivo, como a gente falou nessa parte. Você vai acelerar o seu resultado, vai criar páginas melhores e vai focar no que realmente importa, que não é clicar os botões, é estratégia, processo, copy, vendas e o tráfego em si. O segundo é
Thiago, não tenho dinheiro, mano. Não tem. Se virar de cabeça pra baixo, não cai R$1 no meu bolso. Perfeito, né? Tem solução pra tudo. Agora tem que ter pelo menos R$50 por mês, que é mais ou menos aí o que paga no Elementor, uma hospedagem, né, bom? Decente, né? Até dá pra fazer com menos, mas uma coisa decente. Estamos levando algo, um avião. Estamos montando um avião, tá bom? Então, sem dinheiro, você tem que colocar a mão na massa, tá? Você tem que ir lá e criar. Então, você já sabe a estratégia, estudou, né? Porque até pra contratar alguém, você tem que saber cobrar. Então, vou lá, Thiago, eu sei montar, né? Eu entendi de copy, eu entendi, né? Você tem que fazer a sua copy, eu tenho que desenhar a página, como a gente falou, e também fazer um benchmark, né? Analisar outras landing pages para eu criar a melhor possível. E aí, ferramentas WordPress Elementor, né? Para criar, é o que a gente recomenda, que a gente utiliza. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira assinar o Elementor. O Wix seria uma segunda opção, né? Então, sites aqui que a gente fala de serviços, landing pages. Google Sites, em último caso, né? Só melhor que nada, não é recomendado, porque, enfim, os outros dois são bem melhores, mas está aqui como uma opção, caso você queira construir o site em 5 minutos, né? E para você que tem aí um e-commerce, tem Shopify, tem loja integrada, e você pode pesquisar outras ferramentas que, mesmo que você não tenha ideia de programação, você vai conseguir criar com sucesso. Agora, um ponto importante. Mesmo que você não entenda de programação, pode ali ter alguns problemas no seu site, né? Instalar tag, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais complexo, mas, cara, de verdade, tem tudo no Google. Então, como instalar... Às vezes o cara vem na caixinha de pergunta e coloca: Thiago, como instalar tag no Wix? A tag do Google. Cara, vai lá no Google e coloca como instalar a tag no Wix. Tem um mesma passo... pergunta no Google. A passo. Não, tem um passo a passo, né? Inclusive, acho que a galera acha que meu nome poderia ser Thiago Google Tesman, não. Porque a galera pergunta algumas coisas que o Google responde com facilidade. Então, qualquer ferramenta, tá? Qualquer ferramenta tem lá a resposta clara no Google sobre instalação de tag, que é o principal erro ou calcanhar de Aquiles de quem está construindo o site. Como instalar a tag, como colocar tag de remarketing e tal, aquela coisa, né? Esse é o segundo. Então, não tenho dinheiro, né? Eu vou aqui. Saiba que você vai criar a sua landing page, é normal. As suas primeiras landing pages não, sabe... Cara, não sai aquela maravilha. Sim. E por mais que pelos seus olhos, nossa, eu criei uma obra de arte, pode ser que não seja. Por isso que é interessante você fazer, não colocamos aqui, né? Pedir sugestões. Você pegar essa landing page e mostrar para amigos, familiares, outros profissionais para pedir uma análise e dar sugestões. Isso vai melhorar aí a sua landing page. Quer falar alguma coisa, Bel? Eu tava pensando, sabe qual é a coisa mais difícil no design, Thiago? Coisa mais difícil? No design? Não. A visão, é o senso estético da pessoa, cara. Isso mesmo? é o que mais demora pra desenvolver. Isso é o famoso gosto. O gosto, cara, é o mais difícil. Porque a pessoa pode até aprender tudo de Photoshop e tudo, mas tem a questão... se eu olhar meus trabalhos de 5 anos atrás, quando eu fiz os trabalhos, eu achava maravilhoso. Uhum. Hoje eu olho e eu acho horrível. Porque eu não tinha a percepção. Uhum. Então... E isso só se desenvolve com o tempo, né? Então, agora, tem pessoas que já têm um bom gosto e isso é mais importante que aprender a ferramenta. Dica de bom gosto, use 3 cores. Essa pra mim é a melhor dica. Inclusive, a gente tem 2 podcasts onde a gente fala dos maiores erros na construção de uma landing page e uma delas é as cores, né? Poucas fontes. Então, poucas fontes. Então, cara, vou deixar o link aqui embaixo também do podcast que a gente fala sobre criação de landing page e autoconversão e também esses 2 que são os maiores erros na construção de uma landing page. Agora, falar de cores para simplificar, né? Eu lembro que a gente falou sobre usar sempre preto, branco e uma cor, né, de uma outra... Uma cor geral, genérica. Tem duas... Vamos dizer assim, duas formas de montar uma paleta de cores que eu acho que... Tipo, não tem erro, assim. Não tem erro, tá? A primeira é usar, por exemplo, neutros. Tá. Aí preto, um cinza clarinho, um branco e uma cor de destaque. Né? Pode ser vermelho, verde, azul. As nossas páginas são muito assim. Se você entrar no conversãoextrema.com, vai ser lá branco, preto e verde. Sim. Se você olhar alguma... De um evento, vermelho... De um evento, branco, preto e vermelho. A gente segue muito isso, tá? E funciona bem. E a outra é você ter as cores neutras ainda, né? O branco, um cinza, o preto. E ter 2 cores a mais. Só que aí, essas 2 cores, elas têm que ser contrastantes entre si. Então, por exemplo, vamos supor que você pega um azul escuro. Sim. A segunda cor vai ter que ser uma cor que em cima desse azul fique bem visível. Um laranja ou um amarelo. Que vai servir aí para os botões, né? Para os CTAs, para os detalhes pequenos, assim. Então, é assim, 2 formas de montar paleta que não tem erro.
Perfeito. Você não pode criar uma página em branco e colocar um botão amarelo, né? Então, sim, uma escrita amarela não vai dar para ler. Sim. Sempre quando você for criar uma landing page, uma dica simples é imaginar que uma criança está lendo aquilo e também uma pessoa mais idosa, de 80 anos. Então, sim, a letra tem que ser um pouquinho maior, né? Tem que ser claro. Isso ajuda porque, enfim, a confusão atrapalha a conversão. E o terceiro é todo mundo precisa de um site, né? Não importa, Thiago, eu não preciso de um site, todo mundo precisa de um site, de uma landing page, não importa o seu nível, né? Ou quando você está começando, então não importa se é afiliado, se tem franquia, construa a sua landing page porque você precisa ter o domínio, né? Você precisa criar a sua base, então isso é fundamental para você gerar resultados. Essa é a ideia, né? Então agora é hora de colocar a mão na massa porque a landing page é fundamental para você gerar resultados com anúncios online. Tem muita gente que sabe criar campanha, sabe anunciar no Google, no Facebook, mas tem um site ruim, tem uma landing page péssima. E, gente, eu sempre falo aqui, né? Tráfego bom não cura oferta ruim. Tráfego bom não cura landing page ruim. Ou seja, tem que fazer todas as etapas para chegar no sucesso. Fechado, Bel? Fechado. Então é isso? É isso, Thiago. Foi bom, né? Foi bom. Deu uma clareada agora. Deu. Essa pergunta recebe de frequência. Agora Nossa. você pode só enviar esse podcast. Vai lá, né? Envia esse podcast que já tá a resposta aí. Então, se você curtiu o episódio de hoje, clica no botãozinho aqui, ó, no like, compartilhe esse episódio e a gente se vê no próximo. Não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal no YouTube, ative a notificação para receber todos os novos conteúdos em primeira mão e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até lá. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.